Olá pessoal, meu nome é Renato, sou professor de topografia e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês um aparelho chamado GPS, ou melhor, um GPS de navegação da marca Garmin. Então esse GPS ele rastreia sinais de satélite GPS. Ele é um modelo lançado já há algum tempo e ele não é mais fabricado. Porém, existem substitutos para ele e a grande vantagem desse tipo de aparelho é que são aparelhos robustos e destinados a trabalhos no campo. São resistentes à poeira, à água e servem para a coleta de dados no campo e tem uma autonomia e uma durabilidade bastante grande. Então, como eu falei para vocês, esse aqui é da marca Garmin, tem outras marcas no mercado. Esse aqui é o modelo GPS Map 76CSX. Tá? Ele é basicamente composto por um teclado com várias funções, um cursor central que serve para movimentar dentre as opções dele quando ele está ligado. Ele é alimentado basicamente por duas pilhas do tipo AA. Então essas pilhas duram, com ele ligado, funcionando, em torno de 20 horas. Então ele tem uma autonomia bastante boa. Eu vou apresentar para vocês basicamente as funções dele e como que ele funciona. Também vou coletar 2 pontos do lado de fora e depois nós vamos descarregar esses dados no computador e observá-los dentro de 2 softwares basicamente, o Google Earth e o DataGeosys. Então eu vou ligar aqui ele na tecla Power e vou apresentar ele rapidamente para vocês. Então ele tem a tela de boas-vindas, de abertura e como eu já usei ele recentemente, ele ainda está vamos dizer, rastreando já sinais de satélite aqui mesmo dentro da sala. O que não é muito comum, porque normalmente dentro de ambientes fechados ele não funciona bem. Então aqui a primeira tela que é apresentada é justamente a tela que mostra os satélites disponíveis nesses círculos e logo abaixo a intensidade do sinal. Quanto mais altas estiverem essas barras de baixo, melhor é o sinal. E aqui em cima já ele calculou a latitude e a longitude. E aqui do lado, no meu dedo esquerdo, uma estimativa do erro. Né? Ele está com mais ou menos 9 metros de erro aqui. Então, depois, quando eu for mostrar lá fora para vocês, eu dou mais detalhes e vocês vão ver que esse sinal aqui vai melhorar muito do que agora, nesse momento que eu estou dentro da sala. Esse aparelho basicamente tem 6 páginas de dados, de informações. Eu passo pelas páginas usando as teclas Page ou Kit, certo? Além disso, ele tem a tecla Menu em qualquer tela. Em qualquer momento eu posso pressionar essa tecla aqui e ele vai me apresentar novas opções. Além disso, eu tenho a tecla Enter, que é para confirmar qualquer tipo de seleção que eu fizer. Eu tenho a tecla Find, que é para buscar os pontos que eu já coletei. E o Zoom com a tecla In e Out, aqui em cima, menorzinho, que é quando eu estou no mapa, que nós já vamos ver, eu posso aproximar e afastar a vista do mapa. Então, vamos passar para a primeira página. A primeira página, depois da que nós vimos, é a página do computador de viagem.
Nesse momento, basicamente, ela não nos traz muitas informações, mas é basicamente o que nós temos num computador de bordo de um carro, né? Então, ele também faz isso. Eu posso zerar todos esses valores usando o menu aqui. Ele tem a opção de zerar todos eles e reinicializar uma viagem. Então, ele te dá essas estatísticas de viagem. Próxima página é justamente a página do mapa. Então, você tem a opção neste aparelho de carregar mapas na memória dele, e esses mapas servem de referência para cálculos de rota ou mesmo para encontrar pontos no terreno ou pontos que você já tenha marcado anteriormente. Pelo mapa, você consegue se dirigir novamente a esses pontos. Então, aqui, como eu falei, se eu usar zoom in, ó, ele aproxima e aqui eu tenho uma vista, né, do nosso campus aqui, aproximadamente onde eu estou posicionado, certo? Então, esse mapa aqui eu carreguei no instrumento. Ele normalmente vem com um mapa bem mais básico, que não traz tantas informações como este daqui. Aqui eu estou afastando para vocês terem uma ideia das estradas, enfim, que tem neste mapa. Tá? Próxima página, eu tenho a informação da bússola. Então, a bússola, basicamente, ela te indica a direção do norte. Então, se vocês olharem, o norte está nesta direção, que corresponde ao nosso norte GPS nesse momento, certo? Então, ele realmente fica nessa direção. E quando eu estou buscando um ponto no terreno, ou seja, eu tenho esse ponto já, as coordenadas deste ponto, e eu preciso retornar a ele, eu vou encontrar nessa tela aqui uma grande seta vermelha apontando a direção que eu devo ir para encontrar este ponto. Na próxima página, eu tenho as informações do altímetro, ou seja, é nesta página aqui que me é apresentada a altitude geométrica que eu estou apontando aqui com o polegar. Então, como ele está conseguindo rastrear aqui dentro da sala, eu tenho esse valor aproximado aqui de 497 metros de altitude geométrica. Além disso, ele me dá a informação de ascensão total e elevação máxima. Ou seja, isso é uma espécie de um histórico dos pontos mais elevados que um dia ele rastreou, né? Isso aqui é a altitude de 1193 e a ascensão total seria a somatória das elevações. Todos esses valores aqui de cima eu também posso zerar e reinicializá-los utilizando o menu. Vai apresentar a opção de zerar eles. Além do mais, nesse espaço do meio aqui, eu tenho, à medida que eu ando com esse aparelho ligado, ele vai apresentando o perfil de elevação por onde eu passei, certo? Então, ele constrói um pequeno perfil aqui. Na próxima página, eu tenho todas as opções do menu principal, onde eu configuro opções de trajetos, rotas, além de definições, né? Ou seja, configurações gerais, além de calculadora, calendário, questão de opções de caça e pesca, enfim, para quem tem interesse. Então, é dentro dessa janela aqui que eu tenho muitas opções de configuração desse instrumento. Na última página, ou melhor, retornamos à página inicial novamente, certo? E é a página que eu mais utilizo quando eu preciso coletar pontos. Um detalhe importante que deve ser salientado, esse instrumento aqui, ele não é montado sobre tripé, sobre nenhum suporte. Ele é carregado na mão. Então, toda vez que eu for coletar um ponto, eu devo procurar elevar ele acima da minha cabeça. Lembrando que o elemento sensível, digamos que recebe os sinais GPS, está localizado na parte de cima dele. Então, eu devo sempre utilizá-lo em pé e acima da minha cabeça, afastando ele do corpo, de modo que o meu corpo não seja um obstáculo para a recepção de sinais, certo?
Então lembre-se sempre disso, quanto mais livre estiver o topo dele, de qualquer tipo de obstáculo, melhor vai ser o resultado da coleta dos pontos. Certo? Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que eu vou ir para o lado de fora, vou mostrar para vocês como coleto 2 pontos e depois eu vou mostrar para vocês como descarregar esses pontos no computador e utilizá-los para desenhos, enfim, usos posteriores. Ok? Então, pessoal, aqui eu tenho o GPS de navegação da Garmin, então posicionado em um ponto que nós temos aqui no campus, que fica no estacionamento, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma girada aqui, então vocês vão conseguir ver. Certo? Então é para ter uma ideia. Então esse meio fio que vocês estão vendo aqui, ele tem um canto. Exatamente nesse canto eu coloquei um ponto topográfico, um ponto que nós utilizamos para as atividades práticas. Então vou demonstrar aqui para vocês como que funciona a coleta de pontos com esse aparelho da Garmin. Basicamente, você precisa ligar ele e aguardar que ele faça o rastreamento do satélite GPS. Lembrando que esse é um aparelho de navegação, então ele leva em torno de 1 minuto ou menos para conseguir a primeira posição. Então vamos aguardar um pouco. Ele é bastante simples de ser utilizado. Ele tem um menu bastante intuitivo, com alguns botões, né? Então, todas as opções que você tem neste instrumento, você faz através de botões, certo? Aqui vocês já podem observar que começa a aparecer algumas barras embaixo. Ou seja, ele já está rastreando alguns satélites e a altura dessas barras indica a qualidade do sinal, a intensidade do sinal. Quanto mais alta, melhor é o sinal daquele satélite que ele está rastreando. Agora você já vê as cores, ou seja, ele já conseguiu fazer o seu primeiro posicionamento e já está apresentando o valor aí no topo da tela. S de sul, né, são 27 graus, 23 minutos, 43 segundos, aproximadamente sul, e oeste, 53 graus, 25 minutos, 42 segundos. E embaixo, nos círculos, você vê a distribuição dos satélites. Então imagine você no centro desse círculo menor e acima da sua cabeça, então estaria essa distribuição de satélites. Certo? Então, e outro detalhe importante de se observar, tu tens um valor de mais ou menos 4 metros aparecendo também no topo à esquerda da tela. Isso significa a precisão estimada para a coleta desse ponto, ou seja, o próprio instrumento te dá uma precisão, que nesse caso está um erro, vamos dizer assim, de mais ou menos 4 metros, ou seja, ele tem uma incerteza em torno de 4 metros, né, de raio, a partir desse ponto que eu instalei ele, certo? Então, como que eu faço para coletar este ponto agora? Bastante simples. Tu tens a tecla Enter, e ao lado da tecla Enter, na mesma tecla Enter pressionando e mantendo pressionado, ele entra na opção de arquivar ou salvar o ponto. Então aqui você pode editar todos o campo onde tem a identificação do ponto ali, onde você tem o 001, você pode editar. A nota também, onde ele salva a data e a hora, você também pode editar. E mais abaixo você vê informações da latitude, longitude e da elevação, ou seja, a altitude geométrica, certo? Então, para eu salvar esse ponto, percebam que o OK está selecionado, basta eu confirmar pressionando Enter. Feito isso, o ponto já está salvo e o aparelho já está pronto para voltar a gravar o próximo ponto.
Ok, pessoal. Então estamos aqui. Vou agora descarregar os dados que eu coletei no estacionamento, que vocês acompanharam há pouco. Eu já conectei o aparelho no computador através do cabo USB. Lembrando que esse cabo USB precisa de um drive, de instalar um drive para que ele seja reconhecido. E esse drive é fácil de encontrar na internet, no site da Garmin, certo? Então, o primeiro software que eu quero apresentar para vocês e que eu posso descarregar dados é o Google Earth. Então, o Google Earth é uma ferramenta de mapeamento, vamos dizer assim, que traz como característica um globo, né, planetário com imagens da superfície, né, da Terra. E essas imagens são atualizadas de tempos em tempos. E ela é uma fantástica ferramenta que pode ser utilizada para geração de mapas, geração de croquis, né, e obtenção de vários tipos de informação. Então, como eu já estou com o aparelho conectado, para eu descarregar os dados que eu coletei, basta ir na opção Ferramentas, GPS. Vai aparecer esta janela aqui, em que eu tenho selecionado o dispositivo Garmin e o tipo de informação que eu quero importar, né? Então, pontos de referência, trilhas, trajetos, todos eles, se eu tiver, eu posso importar. Então, observe, encarregado dois waypoints, ou seja, 2 pontos. Então, ele já dá zoom, né, até os pontos. Então, basta dar um OK aqui e eu já posso ver aqui, ele se aproximou nos pontos, nas posições aproximadas, né, de onde eu coletei os 2 pontos, certo? Então, a primeira observação que eu faço aqui é que nós temos o canto do estacionamento, aqui onde estou assinalando, e ele não confere exatamente sobre o canto, nenhum dos dois, né? Então, qual é o problema aí? Bom, vocês devem lembrar sempre que GPS de navegação tem um erro, e isso eu apresentei para vocês, então começa por aí. Então, dificilmente eu vou ter uma alta precisão com esse tipo de aparelho. Segundo, lembrem-se sempre que as imagens do Google Earth também podem estar ligeiramente deslocadas da sua posição correta. Então, percebam, esse tipo de trabalho aqui serve como um croquis. Ele não deve servir como um projeto topográfico, ok? Por causa desses erros. Então, basicamente, os pontos já são apresentados nos seus locais aproximados. Se eu observar aqui na esquerda, eu tenho a pasta, vamos dizer assim, onde os pontos estão. Então, se eu abrir essa setinha que está logo abaixo, eu vou ver que eu tenho a opção dos waypoints, certo? Se eu abrir, deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. Se eu abrir novamente, eu vou ter os 2 pontos que eu coletei, certo? Então, esses 2 pontos que eu coletei, se eu clicar sobre um deles com o botão da direita do mouse, eu vou ter opções, entre eles as propriedades. E nas propriedades vai abrir esta janela aqui, que eu tenho o nome do ponto e a sua latitude e longitude, então coletada. Certo? Aqui vocês podem observar que eu não tenho a altitude. Ela não veio junto nesse momento, nessa informação aqui. Ok? Então, uma forma bem rápida de descarregar os pontos é utilizando o Google Earth, certo? Bom, uma outra opção que eu tenho para descarregar os pontos deixa eu minimizar aqui, um pequeno software gratuito, que tem uma versão gratuita, que se chama GPS Track Maker. Qual é a grande vantagem desse software? Ele é muito prático para descarregar os dados do aparelho, do GPS Garmin, mas também ele é muito prático para eu enviar dados para o GPS. Ou seja, imagine em algum momento que você tenha pontos
tenha coordenadas e você precise localizar esses pontos no terreno. Então, você vai precisar enviar esses pontos para o aparelho. Você pode fazer isso manualmente, só que é bastante trabalhoso. Então, se você incluir os pontos dentro do TrackMaker, do GPS TrackMaker, isso se torna muito mais fácil. Tá? Ele é um pequeno software que também serve para fazer desenho, certo? Mas a nossa principal função aqui que nós vamos mostrar hoje é para descarregar dados apenas, para que eu possa usá-los posteriormente no DataGeosys. Então, para descarregar os dados, lembre-se, o aparelho já está conectado. Eu vou aqui na opção GPS, interface Garmin. Ele já reconheceu o aparelho. Eu vou na opção capturar, já está selecionada aqui a opção capturar, tudo. Ele já deu ele criou uma barra aqui, ó, significa que ele descarregou os waypoints. Então aqui basta eu sair e os meus dois pontos já estão aqui. O ponto 1 e o ponto 2 dos cantos do estacionamento. Agora, para que eu possa utilizá-los no DataGeosys, eu preciso primeiramente mudar o formato da coordenada. Se vocês olharem aqui embaixo, ela está no formato grau, minuto, segundo, ou seja, sexagesimal. Este formato não é o formato que o DataGeosys aceita. Eu preciso transformar este formato para um formato chamado UTM, que na verdade são coordenadas métricas semelhantes àquelas que nós vimos durante a disciplina, onde eu tenho o x e o y, né, em um sistema cartesiano. Seria algo parecido. Então eu vou fazer isso utilizando a opção Ferramentas, Opções, Coordenadas, e aqui eu seleciono a opção Grades Retangulares, UTM, Universal Transversal de Mercator, certo? Isso vocês vão ver ainda futuramente em outras disciplinas do que se trata. Ok. Observem que agora mudou o valor, ó, ficou um valor métrico, x, e aqui o y, certo? Deixa eu afastar um pouco, ó. São valores estranhos no primeiro momento, mas entendam isso como sendo um x e um y. Feito isso, eu salvo o arquivo. Salvar o arquivo, apenas salvar o arquivo. Ele vai abrir essa janela aqui, ele já dá uma sugestão, mapa 1 GTM. Ok, vou salvar aqui mesmo na área de trabalho. Pronto, vou minimizar e vou abrir o DataGeosys. No DataGeosys eu preciso criar um projeto. Vou colocar aqui GPS. Essa pasta mesmo, avançar, não vou preencher esses campos e vou concluir. Antes de começar qualquer coisa, eu preciso mudar algumas configurações no DataGeosys para que ele consiga aceitar aquele tipo de arquivo. Lembrando que o arquivo que eu vou importar aqui já é um arquivo georreferenciado. Então eu preciso ativar essa função no DataGeosys também para que ele reconheça. Então eu preciso vir em Arquivo, Configurações Gerais, Geodésia, e aqui eu preciso ativar a opção Coordenadas, Georreferenciamento Poligonal Geodésica. Apenas isso. Ok. E agora eu passo para a criação de um desenho. Perdão, eu passo para importar. Arquivo, importar. Agora sim, eu preciso escolher o tipo de arquivo. Aquele tipo é um arquivo do TrackMaker. Aqui, ó. Arquivos do TrackMaker, GTM. Selecionei e apareceu o meu mapa 1 aqui que está na área de trabalho. Seleciono ele, abrir. Certifique-se de que o projeto está no mesmo datum do arquivo importado, ou seja, ele está, foi o que a gente fez há pouco. Ok.
Perceba, ele criou uma caderneta chamada Mapa 1 com 2 pontos fixos com latitude e longitude. Aqui. Aqui ele trouxe elas em formato sexagesimal, percebam. Tá? Ele fez uma conversão novamente, certo? E agora eu passo finalmente para a criação do desenho. Aqui eu não preciso fazer nada, porque os pontos já estão aqui. Próximo passo, em qualquer um dos lugares, em qualquer posição no menu da esquerda, eu clico com o botão da direita do mouse e vou na opção Criar item, Desenho. Então, dou um nome para o desenho, ok. Seleciono a única caderneta que contém os pontos. Aqui está um pouco diferente porque ele está pedindo se eu quero utilizar coordenadas topográficas locais ou coordenadas planas. Então, esse formato TM que nós importamos, ele já é um formato georreferenciado. Então, eu mantenho essas informações aqui. A única coisa que eu preciso mudar para coincidir com a nossa posição aqui é o fuso, que não é o 23. O 23 é uma configuração que vem prévia, vamos dizer assim. Eu preciso mudar ela para o nosso fuso, que é o 22, né? Que é as longitudes entre 54 oeste e 48 oeste, que é a nossa posição aqui. Então, eu vou mudar isso e avanço. Até concluir, aqui não preciso fazer nada, concluir. Pronto. Percebam que agora eu tenho os 2 pontos, vou aproximar de um deles, em que eu tenho a identificação do ponto, a data e hora em que ele foi coletada e a altitude. Aqui a altitude veio junto e o outro também. A propósito, se vocês olharem com cuidado, o valor está bastante diferente, 461,315 e 471, deu uma diferença de 10 metros. Ora, há esse 10 metros de desnível aqui no estacionamento? Não, não tem isso, pessoal. Muito pelo contrário. O nosso estacionamento aqui é praticamente plano. Ah, mas por que aconteceu isso? Erros inerentes ao sistema, né, ao sistema de GPS de navegação. Isso pode acontecer e é mais um alerta que se tome muito cuidado quando você usa esse tipo de informação aqui, porque o erro pode ser grande, tá, pessoal? Então, a recomendação é, para que eu uso esse tipo de informação? Planejamentos, controle de áreas de recuperação, quantidade de semente necessária, ou croquis, certo? Croquis. Jamais eu posso usar esse tipo de informação aqui para projetos finais, plantas ou registros em cartório, de qualquer natureza. Tá, pessoal? Então, dentro do Data GeoSys aqui você faz o que você quiser com esses pontos. Você pode gerar alguns desenhos, mas lembrando que são croquis, esboços. Certo, pessoal? Então, de uma forma bastante rápida, eu apresentei para vocês o GPS de navegação, tá, da marca Garmin, como coleto pontos no campo e como utilizá-los dentro de 2 softwares, o Data GeoSys e o Google Earth. Ok, pessoal? Obrigado.